As pessoas, elas têm perguntado, em vários momentos, como eu faço para conseguir atingir as minhas metas? Como eu faço para poder eu conseguir ter um resultado melhor na minha vida? E muitas vezes a gente esquece de acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja e saber organizar a nossa vida financeira e pessoal de forma a que elas se encontrem, não andem em vias paralelas. Porque muitas vezes, quando você coloca a sua vida financeira e a sua vida pessoal em vias paralelas, elas podem se desencontrar um momento. Então, para que você tenha sucesso na sua jornada financeira, para que você consiga atingir os seus objetivos, primeira coisa, seguir um método. Você tem que criar um método para você. Eu posso te dar aqui uma receita de um método, é o que eu vou fazer aqui hoje. Mas, se você não seguir este método, que é o que ou o que eu vou te passar, ou o que você criar para você, você não vai conseguir atingir as suas metas da forma que você queria. Então, por isso que eu coloquei o nome dessa live de Passos para Transformar todos os seus desejos, as suas vontades e sonhos em ouro. E quando você faz essa receitinha, você vê que a sua vida muda. Um dos primeiros passos é você criar o seu método particular. Quando você cria isso, anotando no papel mesmo, fazendo uma planilha, que seja, tendo um documento. E o ideal é que você tenha escrito. Porque quando a gente escreve, a gente se cobra. E eu vou falar aqui desse método para vocês, que como que você vai fazer para se cobrar? Porque no final tem a grande sacada. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo. Você precisa fixar na sua mente qual é verdadeiramente o seu sonho. Qual é verdadeiramente o seu desejo. Vamos supor que você tem um desejo de ficar rico. Vamos supor que você tem um desejo de comprar uma casa para que você saia do aluguel. Vamos supor que você tem um desejo ardente de transformar a vida das pessoas, só que você não sabe como. Você até tem condições muitas vezes, mas você não sabe como. Porque só você acha que muitas vezes só doar, doar, doar não está fazendo a outra pessoa feliz. Você quer algo mais. Se você é pelo menos parecido comigo, você quer sempre algo mais. Você quer fazer o bem para as pessoas e você quer que as pessoas tenham pelo menos o mesmo resultado que você tem. Claro que nem todo mundo é igual, com certeza. Então, é, esse primeiro método é você ter certeza clara na sua mente do que você quer atingir. E isso você vai anotar. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você vai ter que fazer o seu plano e quanto hoje você quer ganhar no futuro, próximo, quanto você quer ganhar na sua aposentadoria. Estou dando esse exemplo aqui, bem financeiro mesmo, para que você entenda. Você vai ter que colocar uma meta do valor exato de que você quer ganhar. Sei lá, vamos colocar assim que você quer ganhar 10.000 por mês, livre, isso livre, já pagando todas as suas despesas, ficar livre para você 10.000 por mês. Então você vai ter que ganhar aí, colocar mais ou menos uns 30% ou 40% para que você pague todas as suas contas e ter livre esses 10.000. Beleza? Então, esse passo você vai colocar no papel anotado. Meu desejo principal é conseguir ter de renda líquida 10.000 por mês.
ou que seja mais. Não seja econômico no seu desejo, tá? Você tem que ser positivo para que você consiga ganhar isso, consiga atingir. Então, não adianta você falar assim, eu quero bastante dinheiro. Tá, bastante dinheiro quanto? Se a sua mente não estiver fixa, o que você quer ganhar, quanto você quer ganhar, você não consegue ter a força para atingir a meta de ganhar esse valor. Não se esqueça que tudo que você deseja, você precisa de um esforço para poder atingir. Então, você vai ter que traçar uma meta. Então, é determinar de verdade quanto você quer e quanto tempo você vai chegar nessa meta. Só que, lembrando que para que você receba esse valor, você tem que dar em troca, doar alguma coisa, fazer a diferença na vida das pessoas, porque isso é naturalmente a lei da compensação. A lei da economia funciona dessa forma. Você dá alguma coisa para alguém ou para as pessoas, você faz uma coisa para melhorar a vida das pessoas e aí, com o tempo, o dinheiro que você deseja, sua meta de valor, você vai ter de volta. E a gente entra no segundo passo. Fixe, determine exatamente o que você pretende dar em troca para que você tenha esse resultado na sua meta. Um dos passos para a vida financeira é você seguir quais são os passos os princípios do dinheiro. Os princípios do dinheiro, eles são qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é você ter uma casa boa, você ter, eu estou falando não casa própria, muitas vezes a pessoa não quer ter a casa própria, mas ela quer morar em vários lugares. Beleza, você tem que ter uma moradia boa. Você tem que ter plano de saúde bom, qualidade de saúde mesmo. Você tem que dar conforto para sua família. Se você já é casado, se você é solteiro, você tem que dar conforto para você. Você tem que ter uma vida segura, mas não é aquela segurança financeira que a gente fala, ah, não, eu recebo todo mês aquele valorzinho, então eu tenho segurança. Não, a sua segurança é o seu bem-estar. Então, a qualidade de vida, ela é o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão contigo, da sua família. Ok? O segundo princípio do dinheiro, e nós estamos ainda no segundo ponto, tá? O segundo princípio do dinheiro, desse determinar exatamente o que você vai dar em troca, é quanto você vai fazer de doação? Quanto eu vou doar em ajudar os outros ou dar dinheiro mesmo? No momento que, se você não pode, então você não doa dinheiro, mas você doa a sua inteligência, você doa o seu serviço no primeiro momento. Mas você tem que doar. O terceiro princípio do dinheiro é investir o que sobra. Você precisa investir o que sobra. Você precisa planejar a sua vida de tal forma que você consiga ter dinheiro para investir o que sobra. E isso é muito tranquilo de fazer. Não é simples, é tranquilo de fazer. Ok? Se você fizer a sua programação, então você pode ter esse dinheiro sobrando. E comece com pouco mesmo. Você tem que começar tendo pouco, às vezes. Beleza, se você já tem um valor muito bom sobrando, você vai se organizar e vai investir o que sobra. Uma outra coisa, diversão. Você não pode faltar a diversão para você. Você tem que ter claro que você vai ter que tirar um momento de diversão. E diversão é lazer mesmo. É ir jantar, pode jantar fora, pode fazer o bem para as pessoas. É se divertir. E para isso você precisa também ter um valor reservado.
uma viagem boa, e o princípio, e aí assim a gente fecha os princípios do dinheiro, se atentando que você deve determinar quanto pretende dar em retribuição ao que você deseja. Você você não pode pensar que o dinheiro vai vir de graça para você e que você não vai precisar fazer nada. O dinheiro não vem de graça, você precisa do esforço. Seja no seu trabalho, no seu emprego, seja na sua vida particular, fazendo projetos, criando projetos. Com certeza, ó, o Wallace está aqui, ó. Aí, tudo bem, Wallace? Ele falou, essa é a melhor parte de tudo. É justamente isso. É você determinar. E as coisas, elas não vão acontecer de graça. Você pode doar o seu conteúdo tranquilamente de graça, você pode doar a sua vida de graça, mas automaticamente isso daí vai abrir uma lacuna para que você receba e você chegue perto daquilo. Porque as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão entender que você faz algo diferente e você é uma pessoa diferente. Outra coisa é estabelecer uma data bem determinada e bem definida para aquele atingimento da sua meta. Então, por isso que você tem que ter um cuidado de falar assim, eu quero, vamos supor, quero ganhar 5 milhões daqui 6 meses. Tá, mas o que você tem hoje? O que você vai fazer? É impossível? Não, mas pode ser muito difícil e você pode se frustrar caso você não consiga. Então, você tem que colocar uma meta clara, mas uma meta que é atingível, determinando a data. Então, vamos determinar uma data aqui qualquer. Vamos supor, quero ganhar 10 mil por mês livre a partir de janeiro de 2023. Dia 15 de janeiro de 2023. E aí a gente anota isso aí. Então, você tem que determinar uma data clara. E se você quiser ser mais específico, e você vai conseguir ser mais específico, porque você vai colocar o desejo ardente no seu coração, você pode colocar hora, minuto, segundo. Que fica melhor ainda, porque aquela hora, aquele minuto, aquele segundo, com certeza, pelo desejo e pelo trabalho que você vai fazer, traçando as suas metas para chegar nisso, você vai conseguir. Ok? E aí, depois disso, depois que você fez a meta, né, definiu tudo, você estabeleceu esse plano definido, você vai pegar e vai criar a sua meta. Você vai poder criar a meta que eu chamo de o método SMART, que são as metas pequenas que vão me levar à minha meta grande, o meu desejo. Então, a meta SMART, ela precisa ser específica. Então, cada período, você pode fechar por períodos o seu grande plano de ação, que é o que a gente está determinando aqui, que são os passos. Você pode determinar o período. Então, ela tem que ser específica. Quero chegar a ganhar tanto. Até tal dia, ter uma data, ser atingível. Então, eu vou dar aulas, eu vou distribuir meu conteúdo na internet, eu vou trabalhar mais, fazer mais horas extras no meu trabalho, para que você consiga fazer isso, você ter esse valor. E aí, ela tem que ser mensurável. A meta SMART que a gente está falando, ela tem que ser mensurável. Então, você tem que quantificar as entregas que você vai fazer naquele período. E você vai fazer mais de uma meta para isso. Ok? Então, assim, você desejou bastante, você já determinou o valor que você quer ganhar. Você tem isso ardente no seu coração. E você pode fazer um processo, nesse meio tempo, de visualização dessa quantidade, dessa quantia, do lugar onde você vai estar recebendo essa quantia, que seja um prêmio, que seja o atingimento de comprar uma casa, comprar um carro novo, diferente. Esse desejo seu, você precisa sentir sempre lá no dia.
Então você faz uma visualização. Depois que você criou esse plano com as metas SMART, são várias metas que você vai poder atingir, para que você não se perca. No meio tempo, em cada meta pequena dessa que você atingir, você vai fazer uma comemoração. Mas não é comemoração gastar tudo que você, né, conseguiu. Não. Você vai fazer uma comemoração de reconhecimento a você. E aí, nesse momento, você pode fazer, riscar uma linha do plano e fazer uma pequena festa para você, ou com seus familiares, se você tiver, né, se você for casado e tudo mais, ou tiver uma parceria ou uma sociedade, você pode comemorar com eles. Olha, atingi uma parte do meu plano. E aí você vai mensurar se essa parte era mais difícil ou mais fácil. Ou se era muito difícil até chegar nela, porque geralmente sempre o começo de um atingimento de meta é o mais difícil. Os primeiros dias, os primeiros meses. Ainda mais quando você coloca um plano arrojado. Mas todas as pessoas conseguem atingir a meta que colocar. Só não pode esquecer que você não vai atingir a meta estando sentado no seu lugarzinho com a sua zona de conforto. Você vai ter que fazer uma doação, tanto de tempo, às vezes você vai ter que investir um valor para que tenha esse retorno. E você pode começar com um investimento pequeno, depois você vai aumentando quando você for tendo seus retornos, ok? Então não se esqueça, para que você consiga atingir a sua grande meta, você precisa de metas pequenas, para que você tenha a sua comemoração e que você tenha o prazer de continuar, de realimentar o seu desejo todos os dias. E aí você pode me perguntar assim: nossa, mas e se o que eu planejei eu mudar no meio? É um outro passo que você pode seguir. A sua meta ela tem que ser sempre revista. Então reveja a sua meta, reveja as quantias. A sua quantia pode aumentar, a sua quantia pode diminuir. Então, você precisa sempre estar revisitando, porque às vezes o objetivo acaba. E aí fala, não, mudei a prioridade, eu quero outra coisa. Ótimo. Se você quiser uma outra coisa e essa coisa for melhor, você já vai entender como é o caminho para fazer. E você vai fazer todos esses primeiros passos de novo, ok? E eu não falei ainda todos os passos. Depois que você estabelecer, né, visualizar o seu desejo, determinar exatamente o que você quer, vai criar o seu plano lá, quero tanto até tal dia, você vai estabelecer essa data, você vai pegar o seu plano e vai colocar num lugar visível para para que você veja sempre. E aí é onde a gente pode criar um mural dos sonhos. Né? Ou mural dos sonhos, ou mural dos desejos. É como se fosse quando você entra num lugar para comprar, você cria a sua lista dos desejos. Pronto, você pode fazer no papel sua lista, você pode fazer no papel a foto de cada coisa que você vai conquistar. Eu tenho uma, e eu já conquistei dela várias coisas, e agora conquistando mais cada dia, e já revisando os planos e colocando planos novos. Se eu puder dar uma sugestão de filme para vocês, ou de animação, se vocês aceitarem aí, assistam Up Altas Aventuras. Ela é uma animação que nos leva a pensar sempre além. E aí vocês podem comentar no privado aqui com a gente, ou nos comentários aí, você pode colocar nos comentários do post da live, como foi a experiência de você assistir essa animação, esse filme, vendo um outro lado, vendo o lado do desejo e da meta. Não pela parte alegre. Muitas vezes a pessoa vai assistir aquilo lá, já assistiu, aí fala, não, é tão legalzinho e tal. Mas veja o fundo, veja o que você pode retirar de lição daquele filme. Tá bom? E aí, depois que você fez isso, você vai pegar e escrever uma carta.
declarando que colocando seu objetivo, detalhando seu objetivo lá. Você vai colocar na carta quanto dinheiro você pretende, quanto de valor você pretende, o limite de tempo para que isso aconteça. Você vai colocar o que você declarou de dar em troca para que você receba aquilo. E também você vai colocar, através de tais planos, eu vou chegar nesse valor. Você vai repetir isso em voz alta, vai se imaginar estando lá no dia. Vai se imaginar estando lá, na sua conquista, no dia da sua conquista, recebendo aquele valor ou conseguindo aquele objeto que você tanto sonhava, tendo todas as suas pequenas comemorações. Você vai visualizar tudo isso, declarando essa carta em voz alta para você, e no final dela você vai assinar, datar o dia que você assinou e colocar: eu me comprometo a seguir todos os passos das minhas metas. E assina. E coloca no lugar visível, onde você veja todos os dias e te incomode aquilo. Não te incomodar para um lado ruim de, nossa, eu nunca vou atingir. Não, mas é o contrário. Do lado da emoção, do lado da empolgação, para que você não desista daquele desejo, daquele sonho, e você queira já pensar nos próximos. Então, para que você tenha uma vida de transformação de desejos em ouro, você precisa seguir os passos. Depois que você seguiu esses passos, leu a carta e tudo mais, você precisa iniciar a sua trajetória. E como que você inicia a sua trajetória financeira? Vou falar agora alguns passos para você iniciar a sua trajetória financeira, ok? Primeiro passo da trajetória financeira: refazer todas as contas, sabendo exatamente quanto ganha. Se você ganha bruto lá, ou então se você recebe um salário de 10 mil ou de 1.000, colocar aqui R$ 1.000, e você identifica que você está gastando 1.500, está errado. Você precisa fazer algo para poder economizar. Provavelmente você está com problemas financeiros e dívidas quando você faz isso. O segundo passo é, depois que você fizer essa verificação, você vai nos seus gastos e verifica onde você pode cortar. Você nunca vai cortar o gasto fixo, que é um gasto fixo necessário, que é moradia. Você não vai cortar. Você pode ir morar num lugar mais barato para poder economizar, mas você não vai cortar esse gasto. Você não vai cortar o gasto de alimentação. Ele pode ser reduzido. Ao invés de você almoçar em restaurantes, você pode comprar no mercado e fazer a sua alimentação. Você não tem como cortar um gasto fixo de água, de luz. Eles são variáveis? São variáveis. Então você vai tentar economizar para que esse gasto diminua. Mas você pode cortar gastos tais como academia, pelo menos por um momento. Porque muitos de vocês podem falar, mas você falou em qualidade de vida. Sim. O que você quer primeiro? Equilibrar suas contas ou ter qualidade de vida e sustentar um status onde você daqui a pouco vai estar falido? E aí é pior. Para você se sentir bem, você tem que ver que você está vencendo. Depois que você estabeleceu esses passos aí e conseguiu economizar, vamos supor que você tem uma economia aí de, ao invés de gastar 1.500, você passou a gastar 800 nos seus gastos. Olha que coisa boa. Essa é a primeira comemoração. E aí você fala, mas eu não consigo fazer isso todos os dias. Eu não consigo economizar todos os meses.
Sim, mas no mês que você economizar, você vai guardar esse dinheiro, fazendo o seu novo planejamento para aquele dinheiro. Você vai separar lá nos passos lá do princípio do dinheiro, ok? Você, depois que você fez esses 2 passos, que é rever as suas contas, rever, né, ver quanto você ganha de verdade, diminuir os valores dos gastos, né, separando lá em fixos, variáveis, não necessários, né, necessários, você já está num estágio avançado e você consegue começar a guardar. Se você não tiver dívidas, você já pode começar a guardar esse dinheiro para que crie uma pequena reserva para sua para o seu colchão financeiro, para que seja feita a sua segurança financeira. O seu colchão financeiro, ele é o que vai te dar a segurança de verdade financeira. Como eu falei no começo, não é o seu emprego que você tem hoje, o salário mensal, que vai te dar essa segurança eternamente. Porque podem acontecer várias coisas. Agora sim, o dinheiro que você tem feito um colchão financeiro, que é, para quem é da CLT, 6 meses de salário igual ao que você tem. Para quem não é da CLT, 12 meses de prolabore igual ao que você tem. Ok? É difícil fazer essa economia? Não, não é difícil fazer essa economia. Você se organizando e fazendo e revisitando seus gastos. Então, olha aí uma ideia de meta de desejo que você pode criar. Criar o meu colchão financeiro. Em tanto tempo eu quero ter o meu colchão financeiro. Cria sua meta, estabelece, escreve e faz a declaração para você. Muitas pessoas podem perguntar assim: poxa, mas eu pago imposto de renda. Imposto de renda é uma coisa que você pode também fazer um pré-cálculo para saber se você vai pagar lá ou não, e você conseguir guardar esse dinheiro, ok? Então ele vai fazer parte lá da sua despesa mensal. Vamos supor, não, eu não tenho como descontar nada para ter o abatimento de imposto de renda. Então, ok, você vai fazer o cálculo médio que você vai poder ter um valor, tá? Então tem como você se organizar financeiramente de muitas formas, mas você precisa começar. E quando você começa? Hoje. Se você já não começou, hoje você começa. Nos treinamentos que a gente faz, eu e o Wallace do Minha Terapia Financeira, a gente explica cada passo certinho, a gente acompanha as pessoas, a gente tem as aulas online e tem também as mentorias. Então, esse treinamento a gente faz para as pessoas. Nós estamos vamos para a quinta turma e nós temos vários relatos de sucesso, fora as mentorias que a gente faz. Então a gente ensina o que eu estou falando aqui para vocês, a gente ensina lá, claro que mais detalhado. E aí o próximo passo para que você consiga ter essa educação financeira é se controlar. Controlar a sua ansiedade, controlar os seus desejos em gastar. Muitas pessoas falam assim: mas eu não gasto muito, mas eu saio muito. E quando você sai, você consegue se controlar? Quando você sai, você consegue limitar o valor que você vai gastar? Ah, não, Paulo, mas aí eu tenho que eu tenho que beber, eu tenho que fazer, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer isso. Beleza, você pode comer bem. Só que você precisa comer bem desse jeito todos os dias, né? O comer bem caro, né? Que eu gosto de falar. Então, assim, você não precisa comer caro todos os dias. Você pode comer conscientemente. E outra, se dar ao luxo de, assim que você atingir a sua primeira meta, opa, hoje eu vou comer, fazer diferente. Hoje eu vou fazer uma comemoração. E assim você tem os seus passos da sua economia.
E isso aí é rumo a quê? A sua liberdade financeira. As pessoas pensam assim, liberdade financeira é uma coisa tão longe. Depende de quando você começa. Porque quanto antes você começa a economizar e investir o que você tem, você mais cedo você vai ter a sua liberdade financeira. Mas se você não conseguir colocar em prática os passos da liberdade, tanto dos passos de economia, quanto os passos que eu falei aqui no começo, os 6 passos, que é para você transformar os seus desejos em ouro, que é justamente o atingimento das suas metas, criando o seu planejamento correto, você não vai conseguir atingir as suas metas. Então, não se esqueça, siga todos os passos. Você pode criar o seu método, ou você pode reassistir essa live e pode ir lá no YouTube, que ela vai estar salva também, e pegar e anotar todos os passos, quais são, como tem que fazer. Também pedir, né, pode pedir ajuda aqui ou lá no YouTube também, mandando mensagem, para que te ajude e te oriente um pouco mais. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar, eu vou ter o maior prazer em responder todas as dúvidas que você tem, tá? E eu quero deixar aqui essa última mensagem que é: economizar não é você deixar de fazer o que você gosta, mas é você fazer as coisas de forma consciente para que no seu futuro você tenha uma tranquilidade de vida sem ficar dependendo de aposentadorias que você não sabe nem se vai ter. Crie a sua aposentadoria a partir de agora. Crie o seu colchão financeiro, crie as suas metas para independência financeira e liberdade financeira, ok? Então, essas dicas aí, espero que tenha ajudado você. Eu vou responder aqui algumas perguntas do pessoal, vou falar dos comentários, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que entrou na live, e eu espero que tenha virado a chave para que você consiga atingir suas metas, que é isso que eu desejo, a felicidade de todos. E você só fica tranquilo quando você consegue respirar tranquilo. Embora as pessoas falem assim, não, mas eu não vou levar dinheiro para o caixão. Beleza, mas se você precisar do dinheiro antes, para qualquer emergência que seja, nós temos que pensar o melhor. Porque eu, quanto cristão, eu sou filho do melhor. Então, como eu vou fazer a coisa melhor, como eu vou ter a coisa melhor, passar para os outros o melhor, sendo que eu estou com problemas financeiros, emocionais, espirituais. Ok? Então, você tem que cuidar das 3 áreas, tá? E não se esqueça, para você conseguir criar a sua aposentadoria feliz, e muitas vezes antes do prazo de uma aposentadoria aí do governo, você tem que criar a sua organização financeira e seguir os seus métodos, ok? Ó, preciso saber como alcançar recursos financeiros. Você tem formas de ter recursos. Primeiro, você pode ter você tem que ter 3 rendas. O ideal é que você tenha 3 rendas. A primeira, a renda principal, é aquela que depende diretamente do seu esforço para que você tenha a sua qualidade de vida. A segunda, e eu estou resumindo aqui, tá, pessoal? A segunda é a renda extra. A renda extra é você muitas vezes não vai precisar tão diretamente estar lá para gerar essa renda para que você não precise usar a sua renda principal para que seja multiplicada. E a renda passiva é gerada a partir da renda extra, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, a renda extra você pode fazer de inúmeras formas. Vamos supor, você anunciar algum item que você não usa mais na internet. Você não precisa necessariamente estar lá vendendo aquele negócio. Você coloca lá e o anúncio vai rodar para você, tá? Outro tipo de renda extra, você criar um curso, ou então ajudar alguém, igual, para quem é professor, dar aulas de reforço, fazer planos de aula, fazer dicas
criar apostilas e vender, entende? Estou dando esse exemplo bem fácil aqui, que, assim, as pessoas que já têm essa inteligência, já fazem as apostilas e tudo mais, é mais tranquilo para você vender. Você pode fazer de inúmeras formas a renda extra, para que você gere, pegue essa renda extra, que seja, junte com a renda que sobrou da sua principal, e você consiga fazer o dinheiro trabalhar para você, investindo seu dinheiro de forma inteligente. No começo, você vai investir de forma segura, até você aprender como funciona o mercado, como funcionam os tipos de ação e tudo mais, e depois você pode ir mesclando uma carteira, fazendo uma carteira que vai te render liquidez muito mais rápida, ok? Espero que tenha respondido, e muito obrigado, boa noite a todos, e bom final de semana. Pessoal, se controlem com os gastos no final do ano. Gastar é bom? É. Mas quando a gente consegue ter e sustentar isso. Então, se controlem. As ofertas são muitas. Ok? Então, boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Pessoal do YouTube, muito obrigado por vocês estarem aí. E divulguem essa live. Falem com seus amigos, citem as pessoas que você gosta, que precisam desse conteúdo, ok? Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira com a live, que nós vamos ter um esclarecimento do lado emocional, de como se controlar das compulsões com o Wallace, ok? Aqui no Minha Terapia Financeira. Pessoal, muito obrigado, boa noite, bom final de semana.